Olá a todos, sejam bem-vindos a um projeto de simulação de uma rede de computadores. Neste vídeo, nós iremos apresentar a simulação de uma rede de uma empresa. Numa empresa, eu tenho exatamente aqui alguns setores: o setor financeiro, um setor chamado RH, um setor diretoria e um setor chamado de recepção. Em cada um desses setores tem computadores, então através da ferramenta Cisco PackTrace a gente consegue fazer essa simulação e ver como ficaria na prática uma rede de computadores. Então eu vou adicionar aqui alguns hosts, que seria o chamamento de computadores. Esse aqui vai ser o PC1. Iremos adicionar outros PCs, nesse caso 2 PCs aqui no setor financeiro, vai ter 2 PCs no setor RH. Vou colocar 2 computadores na diretoria e 2 PCs aqui na recepção. E nós iremos representar cada um desses computadores, né, em redes. Né? A gente vai colocar endereços físicos, né, endereços lógicos distintos, e eles vão estar conectados através de uma rede. Né? Essas redes aqui vão ser exatamente o setor financeiro, o setor RH e o setor da recepção. Obviamente, aqui nesse caso, o setor de recepção não é uma rede propriamente dito, mas vai ter 2 computadores lá, em que um vai estar conectado no setor financeiro e outro na diretoria, certo? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai representar aqui como se fosse essas redes, né? Eu vou colocar com cores distintas para ser didático. Então, vou escolher aqui uma cor, esse azul, para representar o setor financeiro. Vou escolher outra cor aqui, um verde, para representar o RH. Vou escolher outra cor para representar a diretoria. Então, arrastando essas caixas que eu acabei de fazer, só para a gente ter exatamente eles aqui, né, nesse caso, para a gente identificar que rede eu estou me referindo, certo? Então, a rede verde é a do setor de RH, a rede azulzinha aqui é do setor financeiro, a diretoria é a laranja, e eu vou ter exatamente 2 máquinas no setor da recepção, porém conectadas através de uma rede distintas. Nesse caso, eu vou escolher aqui a cor laranja para representar esse computador aqui do PC8. E vou colocar, por exemplo, esse outro PC, no caso o PC7, conectado em outra rede, nesse caso a rede do setor financeiro. Então vou criar aqui a cor azul e vou conectar ele, nesse caso, o setor financeiro. Então eu vou arrastar isso aqui para cá para a gente ter exatamente esse computador, 2 computadores aqui distintos conectados em redes distintas, nesse caso, né? Mesmo que eles estejam logicamente no mesmo espaço físico que é a recepção, mas eles vão estar conectados em computadores em redes distintas. Obviamente, se você observar, a ferramenta ela é bem simples, né? Mas algumas coisas vão ser complicadas, mas nada do que tentar ser o mais didático possível para que vocês consigam compreender. Bom, então eu tenho aqui, esses setores ainda não está nada configurado, eu só estou apenas montando aqui os computadores. E vamos lá começar a colocar a mão na massa. Então, o setor financeiro vai ter uma rede particular, que ela vai ser, geralmente às vezes as redes elas são compostas de um endereço lógico, né, como se fosse, a gente pode configurar eles. Então, esse setor financeiro vai ter exatamente o endereço chamado 172.16.0.0. Essa é a rede do setor financeiro. Por que a gente colocou essa rede? Esse aqui pode ser exatamente qualquer numeração, nesse caso dentro de um conceito, né, de redes, a gente tem justamente uma justificativa para isso, mas esses primeiros números aqui que estão separados com pontos seria o nome do endereço da rede. Nesse caso, você consegue identificar os computadores que estão numa rede com base nessas primeiras numerações. Se as primeiras numerações são iguais, então significa dizer que esses computadores estão na mesma rede. O que diferencia são os hosts, que tem depois do ponto, né, que ele tem uma variação aí de cerca de 254 computadores que você pode conectar. Como é que eu cheguei a essa conclusão?
Uma rede você consegue colocar o nome e endereço de uma rede com base em 32 bits. Sendo que desses 32 bits, 24 deles são para o título de cabeçalho, ou como se fosse o título da rede, né? Que é 172.16.0. E os outros 8 bits que restam é exatamente a quantidade a possibilidade de representação dos outros hosts, nesse caso, dos outros computadores. Então, se a gente for fazer uma conta básica aqui, que é 2 elevado a 8, vou ter exatamente cerca de 256 computadores que podem ser conectados. Só que nesse caso, duas dessas redes, dessa numeração, que começa com 0 e a que termina com 255, são destinadas, tem um destino. Então, essa 0 seria para identificar o nome da rede e o 255 seria para o endereço de broadcast. Então, eu posso ter até 254 computadores se a gente for fazer as contas corretamente. No setor de RH vai ter exatamente essa mesma rede, no caso 172.16.10.0, então vai ser essa rede aqui. O setor da diretoria vai ter uma outra rede, que é exatamente essa, que é 172.16.20.0. E esses outros computadores estão, nesse caso, esse aqui vai estar conectado nesse computador, nesse caso nessa rede, e esse aqui também vai estar nessa outra rede. Então, esses computadores vão ter exatamente endereços lógicos, que exatamente estão conectados nessa rede, né? Eu estou colocando aqui apenas, ainda vou fazer essa parte de configuração. Então, eu vou ter aqui exatamente a rede, nesse caso do PC2, vai ter um endereço lógico com 172.16.0.10. Então, esse computador aqui tem exatamente essa, e tem esse outro que é 172.16.0.20. Então, esse computador aqui tem esse endereço de IP, e esse outro aqui tem de outro endereço IP. Perceba que tem exatamente os mesmos 3 primeiros números, que é 172.16.0, que muda exatamente o host 10 e o host 20. Já esse outro computador que também vai estar nessa mesma rede, mesmo que esteja em uma sala distinta, então ele vai ter 172.16.0.30. A gente vai fazer essas configurações daqui a pouco, tá? Por enquanto eu estou apenas desenhando aqui para que vocês consigam entender melhor do que eu estou falando. Bom, eu vou também fazer aqui outro endereço físico, nesse caso, endereço lógico, 172.16.10.10, 172.16.10.20, que seria justamente esses dois computadores aqui, esse e esse. Então, só deixar esse aqui mais para cá e esse aqui mais para cá. Também vou colocar esses dois computadores aqui através desses outros endereços, que é 172.16.10.20.10. Vou colocar mais outros dois endereços lógicos, 20.20 e 172.16.20.30. Bom, então eu só vou arrastar esse aqui para cá, que é representar o IP dessa máquina. Esse aqui também tem outro IP, que é um IP distinto, e esse aqui está, nesse caso, nessa representação, certo? Então, eu tenho exatamente esse cenário. Bom, nada está configurado ainda, né? Porque, por exemplo, eu precisaria conectar fazer na camada física, né? Nesse caso, a camada 1 do protocolo TCP/IP. Eu tenho exatamente, eu tenho que conectar esses computadores, eles estão em redes, mas eu precisaria conectar também. Se eu fosse conectar através de um switch, eu poderia fazer essa comunicação aqui em switch. Eu vou conectar esse aqui, esse 2960, e aí eu vou colocar 4 switch. Então esse aqui é o switch, vou chamar ele de switch ou AC1. Vou colocar os 4 switches aqui necessários, né? Vou ter um switch aqui nessa sala, vou ter outro switch aqui nessa outra sala, que eu vou chamar de AC2. Essa aqui eu vou chamar de AC3 e essa aqui de AC4.
Bom, então eu vou ter esses 4 switches e eu vou tentar conectá-los fisicamente. Então, o meio físico que se propaga entre um computador e um switch é através de um cabo chamado cabo reto, né? O cabo direto, que é esse cabo aqui. Você clica nele, clica no computador, você vai acessar, é como se fosse, se você for observar o computador, ele vai ter uma plaquinha, que é uma placa de rede, que é um Fast Ethernet, que tem uma velocidade de processamento, de mensagem, nesse caso acessível, né? Mas tem uns melhores que são gigabytes, nesse caso, gigabits. Então eu vou acessar essa porta diretamente com essa porta aqui, que é da primeira porta. Você percebe que esse switch tem 24 portas Fast Ethernet e 2 portas Gigabit Ethernet. Então tem uma diferença na velocidade entre esses computadores, nesse caso, né? Ele, obviamente, Gigabit Ethernet é melhor do que Fast Ethernet. Então vou conectar de Fast para Fast na primeira porta. Perceba que agora ele começou a ficar verde aqui nesse caso. Aqui está verde, aqui está laranja porque está tentando obter o sinal, certo? Então a gente vai conectar os computadores, nesse caso esse aqui no Fast Ethernet e também nesse outro na Fast Ethernet porta 02. Daqui a pouco ele fica verde, né? É um momento, aí ele fica verde. Então a gente vai tentar, daqui a pouco a gente adentra na parte de configuração. Só estou montando o meio físico, é como se eu tivesse ligado 4 computadores, escolhido os endereços físicos de cada um e a gente vai fazer a configuração daqui a pouco. Então só estou montando as nossas salas. Então eu vou acessar aqui esse outro computador, vou colocar o cabo, é um cabo, esse cabo aqui, que é o cabo direto, é um cabo azul, que tem um conector RJ45, você conecta esse cabo RJ45 na Fast Ethernet do computador e também diretamente do switch, que é através da primeira porta, ou você escolhe a porta que você quer. Eu vou colocar na primeira porta. Também vou conectar esse outro computador aqui no Fast Ethernet 0 e também na porta aqui na segunda porta. Então perceba que aqui já ficou verde, né? Então significa dizer que o sinal já é possível fazer a troca de mensagem aqui desses 2 computadores. Porém, né, tem a questão da ressalva e a gente vai fazer as configurações. É possível, não é que ele já vai mandar. A gente tem que fazer as configurações. Bom, então eu tenho aqui esse computador com Fast Ethernet, ele pode já se propagar a mensagem pelo meio físico. E aqui também esse PC6 também com esse outro computador, quer dizer, esse switch na porta 2. Também vou conectar esse aqui, o PC7, nesse switch, ele está em outra rede, mas tudo bem, a gente vai explicar, esse aqui é proposital mesmo. Aqui o Fast Ethernet e também aqui o Fast Ethernet da porta 2. Então a gente já começou a fazer o meio físico, a gente precisa fazer as configurações. Quando você dá um duplo clique, nesse caso, no PC1, perceba que eu tenho algumas abas aqui, que é o Physical, que tem a parte, né, nesse caso, como se fosse uma simulação de um computador, né, propriamente dito, e eu vou ter aqui uma placa, que é a placa, eu tenho 2 portas USB, né, e aqui eu tenho uma placa que é a placa de rede, né, que é o que conecta o RJ45. Então, vem aqui em Config e você acessa exatamente o Fast Ethernet. O Fast Ethernet, ou seja, você vai acessar exatamente o meio, como se fosse não é uma VM, né, mas seria exatamente uma parte que você consegue acessar as informações e configurar, né, nesse caso. Perceba que esse PC1, vou colocar aqui top, tem um endereço, um MAC address, que vem de fábrica, né? Então ele tem uma placa de Ethernet que já vem com o endereço físico aqui, que é um endereço reconhecido pelo switch. Esse PC2 aqui, se você dar um clique, desculpa, e colocar top aqui, eu vou ter exatamente um endereço físico distinto, né? Se você colocar em Fast Ethernet, tem 2 endereços distintos. O que a gente vai fazer? Nós iremos fazer com que esses 2 computadores se comuniquem, porém a gente precisa fazer a configuração do endereço de IP. Nesse caso, o PC1 tem um IP que é 172.16.0.10, está conectado nessa rede, e a máscara seria 255.255.255. Esse outro PC2 está conectado também na mesma rede, porém ele tem um host diferente, que é 1.72.16.0.20, e esse aqui está na mesma máscara de subrede
255, 255 e 255. Bom, perfeito. Em cada um desses computadores é como se eu estivesse acessando, mostrando aqui dois computadores, duas telas de computadores. Eu tenho aqui o desktop em cada um deles, que tem alguns recursos que vem, né, nesse caso, se observar, e um que vai nos interessar é o Command Prompt. Como esses dois computadores estão na mesma rede, a gente pode fazer um teste através da conexão, através do switch, tá? Então a gente vai vir aqui no Command Prompt e nós iremos dar um ping. Um ping seria justamente um software de teste de rede, que testa a rede na camada 3. Então eu vou dar um ping entre o PC1 com o PC2. Nesse caso, 172.16.0.20. Então, é o endereço, esse aqui, no caso, o endereço do PC1 é 16.0.10 e o que termina com ponto 20 seria do PC2. Então, a gente quer fazer a comunicação do PC1 com o PC2. Então, a gente pega o endereço lógico. Então, a gente dá um Enter e perceba que ele já tem uma resposta. Olha só, reply from, nesse caso, acessando a resposta, nesse caso, através desse endereço lógico. Então, ele teve uma resposta. Se a gente fosse tentar conectar, fazer o PC1, mesmo que, olha só, o PC1 está conectado, né? O PC1 e o PC2 estão conectados através de switch, porém, esse aqui também, a gente não fez essa configuração, mas a gente pode entrar aqui no PC3, no PC7, deixa eu só fechar isso aqui, e tentar fazer a configuração dele aqui, que eu vou colocar no Fast Ethernet. Ele tem o endereço 172.16.20, não, ponto 20 não, é ponto, é porque está nesse outro, né, que seria isso aqui, olha só, 172.16.0.30, e o endereço de máscara de rede também 255, 255 e 255. Bom, e aí eu tenho exatamente esse mesmo computador já está na rede, né? Você pode perceber que como se estivesse na mesma rede. E aí nesse caso eles vão estar em um endereço físico diferente nesse caso. Então, mesmo assim, mesmo estando na mesma rede o PC1, o PC2 e o PC7, estando em endereços físicos diferentes nesse caso, eu vou dar um ping entre eles e perceba a reação agora. Então, o PC1 está tentando acessar o PC7 e perceba que não está dando certo, porque está dando um request time out. Então, significa dizer que eu estou tendo uma requisição, mas os dois computadores não estão conectados. Mas eles estão na mesma rede. Está na mesma rede, mas não está na mesma camada da camada 2, né? Na camada de lance, que seria para trabalhar com switches. Eu precisaria de um outro switch aqui para conectar esses computadores. Então, a gente vai fazer primeiramente a configuração de cada um desses computadores. A gente configurou o PC1, o PC2 e o PC7. E agora a gente vai tentar configurar os outros. Nesse caso, colocar os endereços lógicos. Aqui seria 172.16.10.10, nesse caso, e a máscara de subrede 255, 255. Bom, é isso, né, nesse caso. Eu vou fechar aqui, já vai salvar automaticamente. Vou vir aqui em Config, Fast Internet, para esse computador PC4, seria 172.16.10.20, com a máscara 255, 255, 255. Vou agora para o PC5, ele tem exatamente aqui o config, né? Então tem o endereço do Fast Internet com 172.16.20.10, com esse endereço físico aqui 255, 255, desculpa, a máscara é esse aqui, né? Vou configurar também o PC7 com o IP. Então tem o Fast Internet. Perceba que eles têm endereços lógicos diferentes nesse caso, né? Endereços físicos diferentes. E o IP também é diferente, mas estão na mesma rede por conta do começo dos três primeiros números serem iguais. Então significa dizer que estão na mesma rede. Por fim, eu vou terminar de configurar aqui o IP desse outro computador. Então vou vir aqui em Config, Fast Internet,
colocar aqui 172.16.20.30 e a máscara 255.255.255.0. Bom, então eu já tenho aqui as configurações desses computadores, né? Você consegue acessar direitinho aqui, a gente salvou as informações, e já salvou automaticamente, na verdade. Pronto, então esses computadores já estão com os mesmos endereços que eu coloquei aqui. Perfeito. Uma vez que a gente já terminou de colocar a configuração, a gente vai agora adentrar no switch. Então aqui tem o AC1. Perceba que na parte física, olha só, tem 24 portas Fast Ethernet e 2 portas Gigabit Ethernet. Vou vir aqui em Config. Ele tem o nome do display, tá? AC1, e aqui eu posso configurar o nome do hostname, mas eu posso fazer isso também através de command line, né? Linhas de comando, né, nesse caso. Eu adentro no switch, perceba que está um nome aqui, switch, e aí eu vou fazer aqui a configuração desse switch, adentrando no modo de usuário privilegiado, dando enable. E aí, como eu dei um ping desse computador com esse outro, eu posso já fazer aqui, mostrar algumas coisas, que é a tabela de endereço. MAC address table. Através desse comando, perceba que eu tenho justamente o PC1, que é exatamente, se você olhar aqui a observação do config, do Fast Ethernet, tem exatamente aqui o endereço físico, que é o mesmo, olha só, o MAC address 002.4A26. Se você acessar também o PC2, está exatamente aqui no Physical Config, tem exatamente aqui do Fast Ethernet também o mesmo endereço. Então, esses dois computadores, um está na porta 1 e outro está na porta 2, né? Tá exatamente como a gente tem configurado fisicamente. É importante mostrar isso porque a gente tem exatamente um conceito aqui, né, do switch, né, com força tabela de endereços, que ele reconhece, o switch só reconhece essa parte do endereço MAC address, ele não reconhece o IP. Porém, esses computadores só vão comunicar entre si, mandando a troca de mensagens, somente se eles estiverem na mesma rede, mesmo que eles estejam conectados através de um switch. Então, eu vou acessar aqui, vou entrar no modo de configure o terminal, né? Configure terminal. Com esse comando, eu vou entrar no modo de configuração. Então, entra no modo de config e vou alterar o hostname desse para AC1. Já mudei, coloquei end, aqui vou dar um end e vou dar um WR, que é salvar. Então, perceba que eu já fiz a alteração do AC1. Vou clicar aqui no AC2 só para a gente fazer isso aqui em conjunto, né? Olha só, fazer esses mesmos comandos no AC2. Vou vir aqui em SCL1, acessar o nosso switch, vou entrar no modo de edição, configurar o terminal, configure terminal e alterar o nome do host, né, através de um host name AC2. Já fiz essa configuração, eu saio, salvando nesse caso WR as configurações. Então aqui antes estava switch, então ele passou a ser AC1 e AC2 nesse caso. Então a gente vai fazer isso aqui para todos, tá? Então eu vou fechar isso aqui e vou acessar o AC3 e acessar o nosso command line. Então eu vou novamente entrar no modo enable e aí vou entrar no configure terminal. Depois disso, acessar o hostname. Eu só estou apenas dando o nome para o host, nesse caso, que vai ser o AC3 nesse caso. Vocês vão ter que fazer exatamente isso. End e vou dar um WR, que seria para salvar. Então eu criei exatamente, alterei o nome do switch para AC3. Vou fazer agora também para o AC4. Então vou vir aqui em command line, também acessar aqui, entrar no enable, entrar no configure terminal, vou adentrar no nosso hostname, colocar o nome de AC4 e vou dar um enter
e salvar com WR. Então eu entrei aqui em cada um dos roteadores e fiz as nomeações. Bom, nesse caso aqui eu já fiz a configuração dos endereços, né, todos, já coloquei o nome de cada um direitinho. E aí, para que esses dois computadores aqui, o PC1 e o PC7, se comuniquem, né, a gente percebeu exatamente isso, né? Vou fazer novamente aqui, olha só, a gente entrou aqui no desktop, entrou no terminal e tinha feito exatamente dois commands, dois pings nesse caso. Eu pinguei esse computador para esse e perceba que, como eles estão na mesma rede e também no mesmo acesso físico, a gente conseguiu fazer exatamente isso, nesse caso, fazendo com que esses computadores se comunicassem. E aqui, esses dois computadores, nesse caso para o PC7, percebeu que o hostname, nesse caso o endereço lógico dele, mesmo que esteja na mesma rede, eles estão em salas distintas e eles não estão conectados no switch, né? Um switch maior está conectado entre eles, então a gente não conseguiu acessar. Eu vou acessar agora o computador 7 para tentar requisitar o PC8. E se a gente for fazer isso aqui para os outros, vai dar certo. Nesse caso, o PC3 vai estar conectado ao PC4. O PC5 também já vai estar conectado ao PC6. E aqui eu fiz de propósito para mostrar para vocês que existem dois computadores. Esses dois computadores estão conectados em redes distintas. E aí a gente tem exatamente um conceito aqui de que os dois computadores estão conectados em redes distintas, mas eu tenho exatamente um meio físico conectado através de um switch. Será que os dois computadores vão comunicar entre si? Vamos ver. Entrando aqui no código de properties de comando, né? Nesse caso, dá um ping do PC3, do PC7 para o PC8. Então, 172.16.20.30, eles estão em redes distintas e perceba que mesmo que esteja conectado no mesmo switch, eles não conseguem conversar entre si. Que aí, nesse caso, é interessante mostrar isso porque a rede tem essa segurança, nesse caso, porque não consigo requisitar a informação para o PC, porque eles não estão em redes distintas, certo? Bom, para esse primeiro momento, a gente tem exatamente essa configuração, vocês vão fazer cada uma dessas configurações desses computadores e, em seguida, dar continuidade ao processo de desenvolvimento da simulação de redes de computadores. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais desse vídeo e nos vemos até a próxima.